Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Fê Comércio Orienta. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o estudo de juros, um levantamento da Fê Comércio São Paulo. Para essa conversa, eu recebo Fábio Pina, assessor da Federação. E este programa é um oferecimento do Senac São Paulo. Quer estudar em uma escola onde você é livre para criar, experimentar e ser quem você quiser? Quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br. Olá, Pina, seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Famílias e empresas pagaram mais de R$ 1 trilhão em juros, o equivalente a 9,8% do PIB brasileiro. É um número alto. Como é possível que um único custo, os juros, tenha praticamente o peso da economia inteira de um país como a Nigéria? O custo é elevado. A comparação com a Nigéria é uma comparação interessante para a gente ver que só em juros a gente gasta uma Nigéria por ano. Mas ele é elevado porque, primeiro, as pessoas e as empresas precisam de crédito. Mas mais importante é que o crédito é muito caro. Até porque o total volume de crédito no Brasil, que tem crescido, ele ainda não é tão relevante quanto é em outros países em relação ao PIB, né? Nos Estados Unidos o volume de crédito para as famílias e para as empresas é muito maior, na Europa é muito maior, no Japão é muito maior, mas as taxas de juros que a gente paga pelo crédito no Brasil são enormes e isso acaba criando uma conta de juros a pagar enorme. Eu tenho uma taxa básica hoje de 15%, quando nos Estados Unidos é de 3 a 4, quando no Japão é de 1 a 2. E mais importante, essa taxa de 15% ela não chega nem perto das taxas que os consumidores e as empresas pagam. As empresas estão pagando de 30% a 40% quando são boas empresas ao ano, né? Consumidores pagam 80%, 90%, 100%. Um bom consumidor, um bom crediário vai pagar 40%, 50%. Esta taxa de juro, que em cima de uma dívida que não é tão grande em relação ao PIB, gera uma despesa com juros que é 10% do PIB do país. Só aprofundando um pouco mais, explorando mais o que você já falou, mas o que isso revela sobre a estrutura financeira do país? Bom, isso revela que o Brasil tem pouco crédito para empresas e pessoas físicas. E por quê? Porque um grande tomador de crédito é o governo. Como o governo é muito endividado e como o governo não só é endividado, mas não mostra, ao longo dos últimos anos, aliás de décadas, que tem condições de arrecadar mais do que gasta, ou seja, em algum momento reduzir essa dívida, como ele não mostra isso, ele mostra como aquela família que tem crédito, pede crédito na praça, mas tem condições muito difíceis, ou seja, o seu orçamento é muito complicado, eu continuo gastando mais do que eu ganho, dificilmente o banco vai dar crédito, se der vai cobrar muito caro. O governo brasileiro é um governo que gasta muito, tem uma dívida grande, então para refinanciar essa dívida, ele acaba pagando juros elevados e ele toma uma boa parte desses recursos. Sobra muito pouco para os bancos emprestarem para empresas, para o setor privado, empresas e consumidores. Por isso é que acaba acontecendo isso. Então, se quase 10% do que a gente produz vai para juros, sobra menos, para investir, para gerar empregos, para crescer. Então, na sua visão, o que deveria mudar primeiro, juros ou gasto público? Se a gente partir para a ideia de que dá para mudar juros voluntariamente, de forma voluntariosa, só pagaria juro alto por uma decisão política muito estranha. Na realidade é o contrário. A estrutura de gastos do governo, que gasta mais do que arrecada, novamente, é sempre bom comparar com uma família porque é fácil. Se você consistentemente gasta mais do que você ganha, você vai ficar endividado. Seja no cheque especial, como era antigamente, ou vai tomar dinheiro no banco. O banco pode decidir não te emprestar. Se ele olhar e falar assim, você sempre gasta mais do que você ganha, portanto você nunca terá condições de pagar. Então ele não vai te dar crédito ou vai cobrar muito caro, quase agiotar o crédito. É por isso que a taxa de juros é alta, não é o governo é endividado porque a taxa de juros é alta. Não, a taxa de juros é alta porque o governo é endividado e não mostra condições de reverter essa situação. Portanto, a gente tem que fazer um ajuste fiscal sério no Brasil, que vai se refletir em várias coisas que a gente não pensa, em inflação, mas também nisso. A taxa de juros vai cair muito, as empresas vão poder investir mais, as pessoas vão poder consumir mais, gastando muito menos que 10% do PIB só a título de juros pagos para os bancos. Isso está transferindo uma quantidade absurda de renda da nação para o setor financeiro. Os juros pagos pelas famílias subiram mais de 20%, mas a renda só cresceu 3,2%, certo? O que isso significa em termos de poder de compra, Pina? Significa que uma boa parte das famílias continua se financiando, continua conseguindo parcelar suas compras,
mas uma boa parcela do parcelamento está indo para pagamento de juros e não para compra do produto. Ou seja, quando eu pago muito juros, eu estou comprando menos para poder parcelar. Se a taxa de juros cai, o mesmo valor de parcelamento eu poderia ter mais coisas no meu carrinho, né? Ou então, para as mesmas coisas que eu comprei, eu estaria pagando uma parcela menor, que significa que eu estou transferindo recursos das famílias para o setor financeiro por conta, e isso é absolutamente legítimo, mas é por conta dessa enorme taxa de juros que o Brasil tem. Então a dívida, o endividamento das famílias cresce, mais famílias tomam empréstimo, então isso aumenta o gasto com juros organicamente, mas além disso a taxa de juros veio crescendo nos últimos anos, né? A taxa de juros na ponta, e com essa taxa tão elevada e um volume de dívida que cresceu um pouco, eu cresço muito mais o gasto em juros do que a aquisição de bens na realidade. E essa disparidade entre crescimento de juros e da renda, em comparação, né, com a renda, ela é sustentável? Não, não é sustentável. Eu não posso ficar gastando todo ano 10, 15% a mais em juros com a minha renda crescendo 3%. Em algum momento eu vou esgotar a minha renda. Então, pontualmente, momentaneamente, isso pode acontecer. O problema do Brasil é que isso vem acontecendo há muitos anos. Então, eu estou esgarçando, né, a capacidade de compra das pessoas. Enquanto eu tiver emprego e renda, esse problema parece menor. Ele não é menor, mas ele fica ocultado, né? Porque as pessoas com emprego e renda conseguem, de uma forma ou de outra, se refinanciar, pagar a dívida, se apertar um pouquinho aqui ou ali. Agora, se eu tiver um momento em que a economia desacelera e o emprego se restrinja, se reduza, aí nós vamos ver qual é o tamanho do problema que a gente vai enfrentar com um endividamento grande e, mais importante que o endividamento grande, é a taxa de juros sobre esse endividamento, vai ficar impagável. Há um risco de inadimplência se ocorrer uma desaceleração da economia. Quais fatores explicam um salto tão grande dos juros pagos pelas famílias, mas em tão pouco tempo? Primeiro fator, mas que não é o mais relevante, é que mais famílias tomaram crédito. Então eu tenho mais gente endividada, eu tenho um volume total de crédito maior. Se eu mantivesse a taxa de juros, eu teria um crescimento orgânico. Suponha, eu cresci o volume de empréstimos, que era para 100 famílias, para 110 famílias, eu teria um crescimento de 10%, grosseiramente, do volume de juros a serem pagos. Então eu tenho uma parte que é o crescimento do endividamento, mas a parte mais relevante é que a taxa de juros nos dois últimos anos veio crescendo, né, a taxa de juros ao consumidor e às empresas veio crescendo muito. Então eu somo um aumento do número de endividados, do volume de dívida, e em cima desse aumento eu tenho um aumento muito relevante do custo dessa dívida, da taxa de juros. E outro ponto importante, essa diferença entre o aumento dos juros e o crescimento da renda é algo típico de países com taxas de juros muito altas? Sim, ela é tipicamente de países com juros altos. O problema é por que esses países têm juros altos? Porque eles têm problemas macroeconômicos de equilíbrio das suas contas públicas. Na realidade, quem paga juro elevado é porque dá uma sinalização de que há um baita risco você emprestar para esse ente, seja um país, seja uma família. Do ponto de vista macroeconômico, o que precisa acontecer para a renda crescer em um ritmo mais próximo ao custo do crédito? Bom, eu preciso ter uma estrutura econômica mais adequada para o crescimento. Então, preciso ter mais produtividade, mais investimento. Um dos fatores para eu ter mais investimento, por exemplo, produtividade é investimento em educação, investimento adequado. Mas para eu ter uma infraestrutura melhor de crescimento, mais investimento, eu tenho que ter taxas de juros menores. Então, para eu gastar aonde eu devo gastar, eu tenho que gastar menos com juros. Para eu gastar, ou seja, gastar com educação e gastar com investimento, eu tenho que gastar menos com juros, o próprio setor público. Para o governo fazer isso, ele tem que reorganizar suas contas e cortar o que não é prioridade nos seus gastos. Mas isso é muito difícil de ser feito. Você produz no Brasil e quer conquistar um mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. Então, Pina, mais de 10% da renda familiar foi para juros em 2024, né, segundo o estudo da Fecomércio, sobrando menos para o consumo e para a poupança.
O que significa para a economia quando uma fatia tão grande da renda das famílias é engolida pelos juros? Significa algumas coisas. Primeiro, que eu estou transferindo renda das famílias e das empresas para o setor financeiro, né? Segundo, que essas famílias, essas empresas poderiam estar consumindo e investindo mais. Consumindo e investindo mais, eu geraria mais emprego, né, aceleraria mais o ritmo de crescimento da economia. Então, quando eu concentro muito a renda em algum setor, um dos grandes efeitos que a economia percebe é que a taxa de crescimento média de longo prazo fica abaixo do seu potencial. Esse é o principal efeito. E qual que é a comparação disso com outros países, dessa realidade brasileira com outros países? Bom, vamos pegar os extremos para a gente ver essa diferença. Você pegar a taxa de juros de financiamento no cartão de crédito no Brasil, não é incomum você falar em 200%. Você se financiar a taxa de juros no cartão de crédito nos Estados Unidos, você vai falar em 15% e já é um escândalo para eles, porque a taxa básica de juros é 4, 3, 3,5, 4,5, e você fala, vou ter que pagar 15%. Chegou uma época de 18% a taxa de financiamento no cartão de crédito, era um escândalo para eles. Então veja, eles pagando 18%, 20% estão escandalizados, o brasileiro paga, né, no rotativo do cartão de crédito 200%, não é incomum pagar 200%. Esse é o tamanho da diferença. Esse patamar é algo pontual de 2024 ou faz parte de uma tendência a longo prazo no país? O patamar de juros altos pago pelas famílias é quase a nossa história. Não me lembro de um momento em que a gente pagou juros. Na pandemia, em alguns determinados momentos, a taxa de juros era baixa, mas mesmo assim, para o consumidor geral não era tão baixa, né? A gente chegou a ter taxas de juros de 2%, a básica, mas o consumidor pagava mais. Agora, de forma geral, nas últimas 4, 5 décadas, o Brasil paga juros elevados. Essa é a batalha que o país tem que fazer daqui para frente, é como resolver o problema das contas públicas para que a gente possa destravar uma série de coisas, inclusive reduzir a taxa de juros real paga pelo brasileiro. Bom, e o aumento, né, do endividamento com juros pode afetar com certeza também a capacidade das famílias de investir na própria saúde, na própria educação. O que isso significa, qual é o impacto disso também para toda a sociedade? A família tem um orçamento e ela decide aonde ela vai gastar. Se eu vou gastar mais em viagens, como o orçamento é limitado, não é infinito, eu vou gastar menos no supermercado. Se eu vou gastar com automóvel, eu vou gastar menos em viagens e assim por diante. Se eu tomei crédito no passado, eu decidi que eu ia pegar uma parcela do meu orçamento e pagar prestações. Quanto maior essa taxa de juros, maior a prestação. Portanto, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, ou de várias coisas. Reduzir meu supermercado, ou decidir não pagar um curso para os meus filhos, ou reduzir o plano de saúde. De algum lugar do meu orçamento vai ter que sair o espaço para eu pagar as prestações. Quanto maiores as prestações, maiores os cortes que eu vou ter que fazer no meu orçamento, podendo atingir várias áreas, né, do seu orçamento doméstico diário. Então, se mais de R$1 de cada R$10 vai para os juros, qual que é o efeito disso também no comércio e na indústria? O efeito disso é que eu estou sobrando menos dinheiro para a indústria investir, criar novos produtos e empregar, e menos dinheiro para o consumidor, para a família, comprar outras coisas além de pagar as suas prestações. Quais medidas o governo poderia adotar para reduzir esse peso dos juros sobre as famílias? Para a redução do peso dos juros, eu tenho que reduzir toda a estrutura de endividamento do país, estrutura de endividamento público. Para isso, eu tenho que fazer com que o governo gaste menos, diante de uma arrecadação que já é muito grande no Brasil, quase 40% do PIB em arrecadação, em carga tributária, então não dá mais para elevar os impostos, eu tenho que reduzir meus gastos. Reduzindo os gastos, mostrando que eu tenho condições de reduzir a minha dívida ao longo do tempo, certamente isso vai acontecer. Isso não é a causa, isso é o efeito, né? O efeito é a redução dos juros, é efeito da causa maior, que é controlar os gastos públicos. Só para a gente finalizar agora, assim, falta conhecimento da população, letramento mesmo também em relação à economia para cobrar mudanças do poder público? Acho que falta sim. Primeiro, as pessoas no Brasil em especial, são muito insensíveis à taxa de juros. A prestação cabe no bolso, eu faço a prestação. Isso é parte de educação financeira. Mas falta também uma percepção da sociedade de qual é o dano de longo prazo que causa uma taxa de juros tão elevada ao longo de tantos anos. Isso inviabiliza uma série de coisas, inclusive um desenvolvimento melhor do mercado de ações, por exemplo, no Brasil, que poderia ser uma belíssima opção
para aposentadoria. Infelizmente, isso não existe no Brasil. Falta essa discussão, não é uma discussão popular, não é uma discussão que está na pauta do Dia dos Brasileiros e deveria estar, porque afeta a nossa vida de formas muito significativas. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, Pina. Eu que agradeço.